Eu volto já. A partir de agora, pare, reflita. É hora de ouvirmos a Palavra de Deus com o pastor Paulo Roberto. Pois é, gente. Chegou a hora de nós ouvirmos a Palavra de Deus, né? E como eu falei para vocês desde o começo, eu vou falar aqui hoje sobre o mês de agosto. Estamos prestes a entrar ele aí. Algumas pessoas se tremem desse mês, né? E realmente é um mês carregado, eu vou falar o porquê. Mas antes de falar sobre o mês de agosto, eu quero ler um texto da Bíblia com você. Tiago, lá próximo de Apocalipse, você vai achar o livro de Tiago, né? Hebreus, Tiago, tal. Lá no finzinho da Bíblia, capítulo 3, versículo de número 1. Vamos lá? Tiago, capítulo 3, versículo 1 em diante. Vamos ler aí 10 versículos. Deixa eu explicar uma coisa para você que não é muito familiarizado com a Bíblia. Quando nós falamos assim, capítulo é o número preto grande, né? Geralmente o capítulo é um número grande. Versículos, os números pequenos. Então, o que é um capítulo? Quando o pastor fala, o padre, ou enfim, fala assim, abra a Bíblia aí no livro de Tiago. Capítulo é o número 3, o grande. Versículos é o númerozinho pequeno, tá bom? Então vamos lá. Olha o que Tiago escreveu. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, e também lhe dirigimos o corpo inteiro, como é que não observamos também igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, é controlado por um pequeníssimo leme, e são dirigidos para onde queira impulsioná-lo o timoneiro, ou seja, aquela pessoa que fica ali, né, com aquela roda que você vê de vez em quando, aquele chamado timão. Ali é que dá a direção do navio, do barco, enfim. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Misericórdia. Olha, a nossa língua Deus pode usar e também os demônios podem usar. Guarde isso aí. Guarde isso aí. Versículo de número 7. Pois toda espécie de feras e de aves e de répteis e de seres marinhos se domam e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem pode domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede. O que é que sai da boca? Palavras. De uma só boca sai palavras de bênção e palavras de maldição. Meu irmão, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Eu quero repetir o versículo 10, 9 e 10. Com a nossa língua, com a nossa boca, nós bendizemos ao Senhor e Pai. Com ela também amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca saem palavras de bênção e de maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Queridos, eu falei aqui, e vou agora explicar melhor para vocês,
sobre o mês de agosto, esse mês supersticioso que nós temos no nosso calendário. Mesmo que você não seja uma pessoa supersticiosa, certamente você já ouviu falar que agosto é o mês do desgosto. Isso virou algo popular. No Brasil, quase todas as pessoas sabem, né? Sabem ou já ouviram falar ou falam. Tem pessoas que têm simpatia. Não entra o mês de agosto se não fizer uma simpatia tal e tal e tal. Por quê? Porque tem essa mística de que o mês de agosto é um mês pesado, um mês maldito, né? Um mês amaldiçoado, um mês tenebroso. Lá nos Estados Unidos é outubro, que é o Halloween lá. Aqui no Brasil é agosto. Veja bem, desde que eu me entendo por gente, eu tenho 55 anos, vou fazer 56 anos agora, dia 9 de outubro, se Deus permitir. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi dos meus pais, que meus pais ouviram dos meus avós, e aí se for puxar, vai lá para gerações passadas, de que agosto é o mês do desgosto, é o mês da miséria, é o mês do sofrimento. E aí eu pergunto para você, às vezes nós falamos algumas coisas, abrimos a nossa boca para falar algumas coisas, não sabemos nem do que estamos falando. Aonde é que começou isso? Quem trouxe essa mística para o Brasil? Aonde que começou isso? Por que nós falamos que agosto é o mês do desgosto? Bíblia também é cultura. Eu sou da opinião de que um pastor ele tem que estudar, como o padre tem que estudar, como uma pessoa que fala em público tem que estudar. Você tem que estudar. Você é pastor, você é obreiro, você é um pregador, você é uma pregadora. Estude, meu amigo. Esses conhecimentos que eu vou passar aqui não salvam ninguém, mas você acultura a vida das pessoas. Você fala com propriedade. Quem estuda fala com propriedade. Quem não estuda fica igual a piolho pela cabeça dos outros, o que os outros dizem, o que os outros... Quem não lê, não vê, não fala e não... Quem não lê, não ouve, não fala e não vê. Quem não lê, não ouve, não fala e não vê. É cego, surdo e mudo. É cego, surdo e mudo. Não tem opinião própria. Chega num ambiente, alguém está discutindo um assunto, fica calado, não tem o que falar. Se falar, fala besteira. Então, veja bem, onde que começou isso? Essa má fama do mês de agosto, ela é mais antiga do que nós imaginamos. Ela começou em Portugal, na época do descobrimento do Brasil. De onde é que isso veio? Dos portugueses. Os portugueses, quando estavam descobrindo o Brasil, que não foram eles que descobriram nada, que aqui já tinha índio quando eles chegaram, né? Mas a nossa história a gente não estuda. Então quem descobriu o Brasil deve ter sido os índios, porque quando chegaram aqui já havia índios. Então não foram eles que descobriram. Eles podem ter colonizado, mas descoberto o Brasil não. Então veja bem, eles trouxeram essa mística, né, lá de Portugal. Agora, originalmente essa expressão era a seguinte: nós falamos hoje, agosto, mês do desgosto, não é isso? Lá falava-se assim, casar em agosto traz desgosto. Olha que coisa interessante. Lá nos portugueses, até hoje, eles têm essa cultura, casar em agosto traz desgosto. Agora, por que isso? Por que o mês de agosto? Por que não o mês de setembro, outubro, maio? Por quê? Veja bem, era justamente no mês de agosto, Renato, que os navios saíam para o alto mar, os navios portugueses, né? As caravanas, lá, navios não, caravelas, né, de Portugal, elas saíam para o Brasil, né? E para as terras que na verdade ia para a Índia e parou no Brasil, para descobrir novas terras. Então o que acontecia? Os marinheiros, quando casavam no mês de agosto, veja bem, por isso que lá diz que quem casa em agosto traz desgosto, acaba sendo no desgosto, porque o que acontecia? A marinha daquela época de Portugal convocava os homens e recém-casados, eles tinham que deixar as mulheres, né? Não curtia nem a lua de mel, tinha que entrar nas naus, enfim, lá nas embarcações, e ir para poder então descobrir novas terras, ou novos territórios, novos países, enfim.
Então, muitos deles, Renato, não voltavam porque às vezes acontecia um acidente marítimo, às vezes morriam em confrontos e tal. Então, essa mística ainda tem até hoje lá em Portugal, e ela começou por quê? Porque as pessoas casavam-se em agosto, algumas pessoas, e logo eram recrutados, porque era o tempo legal da ventania, né, que tinha ventos e tal, porque naquela época não tinha nada a motor, era tudo a vela. Então tinha que sair no mês que tivesse vento, e o mês era agosto. O mês das expedições portuguesas era agosto. Então, lá em Portugal, eles diziam assim, ó, quem casa em agosto acaba vivendo no desgosto. Vem para o Brasil, e no Brasil o mês de agosto ficou como sendo um mês pesado, um mês negro, e por incrível que pareça, algumas tragédias brasileiras aconteceram justamente neste mês de agosto. A mais famosa delas é o incêndio do prédio Joelma, lá em São Paulo, que morreram muitas pessoas. Agora, pastor, por que o senhor está falando isso tudo? Por que o senhor está trazendo essa explicação para mim? O senhor leu o texto que o senhor leu. Porque nós lemos nesse texto aqui que de uma mesma boca sai bênção e maldição. Aí eu trago para você uma revelação bíblica aqui e digo para você que nesse mês de agosto acontecem muitas tragédias no Brasil porque as próprias pessoas começam a amaldiçoar o mês. As pessoas abrem a boca sem saber de nada e começam a falar, olha, tá vindo o mês do desgosto. Vixe, esse mês é um mês pesado. Esse mês é um mês miserável. Olha, esse mês de agosto é o mês que o filho de fulana morreu. Setembro morre gente, julho morre gente, mas o povo só vem em agosto. Olha, esse mês é o mês da tragédia lá do trem em Pojuca, que eu não sei nem se é, só estou falando, né? E tal, e coisa do Joelma. Gente, quando as pessoas abrem a boca para amaldiçoar, está escrito aqui, ó, meus irmãos, de uma mesma boca sai bênção e maldição. Então, por que o mês se torna pesado? Porque as pessoas começam a abrir a boca e dizer, agorando, olha, vem aí o mês do sofrimento, vem o mês da miséria, vem o mês do desgosto, vem o mês pesado, vem o mês das tragédias, olha, vamos fazer aqui um ritual, vamos fazer alguma coisa, vamos enfim, para poder se proteger desse mês, não vou sair de casa. Tem gente, Renato, que não viaja. Não viaja. Eu conheço pessoas que não viajam no mês de agosto. Então, por que acontecem essas tragédias? Porque as pessoas abrem a boca para amaldiçoar o mês, para amaldiçoar o dia. Já amanhece o dia dizendo, meu Deus, esse mês de agosto, hein? Que mês pesado. Aí o diabo pega essas palavras, os demônios, e começa então a provocar tragédias. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que começar a abençoar. Por que domingo agora eu vou fazer o culto da família e vou distribuir na igreja que eu sou pastor gratuitamente o óleo consagrado da proteção divina, que é para você proteger sua casa no mês de agosto, e todos os dias de agosto você vai pegar um pouquinho do óleo e vai ungir sua casa e vai dizer, a minha casa está abençoada. Aqui não vai acontecer tragédia. O mês de agosto vai ser um mês de bênção para a minha vida. Comece a abençoar, 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 abençoar. Eu já estou abençoando o mês de agosto a partir de hoje pela manhã. Eu estava estudando a Bíblia, o Espírito Santo me fez lembrar disso aqui e eu fiz um estudo com isso aqui. E eu comecei a abençoar o mês da minha família. Agosto não vai ser o mês do sofrimento, da dor, da miséria, da lamúria na minha casa, não. Vai ser o mês da bênção. Renato, agosto vai ser o melhor mês da sua vida. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aí, meu amigo, que agosto vai ser um mês sobrenatural na sua vida. Deus vai abençoar a sua casa e sua família. Agora, pastor, se eu for no culto em Aramari pegar esse óleo, é melhor, você vai proteger sua casa. Tudo que você pega seu carro, unge a sua casa, unge a seus filhos. Pastor, meu filho vai para o colégio, unge a seus filhos. Ó, tá ungido aqui com a proteção divina. É gratuitamente. Quanto é que custa, pastor, o preço de você ir em Aramari? O culto começa às 18h30. Você vai lá em Aramari às 18h30, cultua com a gente. 20 horas termina o culto, você volta para Lagoinhas, Pedrão, Aramari mesmo, onde você estiver.
Vai nos visitar domingo? Onde é que fica a igreja, pastor? A nossa igreja em Aramari fica na Rua do Alto Bonfim, na antiga ladeira de pedra, que é uma antiga ladeira tradicional lá de Aramari. Fica ali, na ladeira de pedra, na antiga ladeira de pedra. Chega em Aramari, pergunta onde é a quadrangular do pastor Paulo. Todo mundo sabe. Você vai lá, cultua com a gente, pega o óleo, leva para sua casa, unge sua casa, e eu vou ungir todas as famílias domingo. Então você já entendeu por que o mês de agosto é um mês pesado? Porque as pessoas ficam amaldiçoando o mês. E segundo a Bíblia aqui, existe poder nas nossas palavras. Você quer ver uma coisa interessante? Olha o que Jesus falou sobre isso. Jesus ensinando para os seus discípulos sobre o poder de uma palavra, ou das palavras. Aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 11, versículo 12, diz assim o texto, ó. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, achava alguma coisa ou algum fruto, para se alimentar. Aproximou-se dela e não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais, olha que palavra, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Versículo 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira que Jesus amaldiçoou secou desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Ao que Jesus disse, tem fé em Deus. Peraí, deixa eu explicar para você, porque para não ficar parecendo que Jesus é mau, amaldiçoa as coisas, não. Jesus estava querendo ensinar um princípio para eles, o princípio do poder da palavra. Jesus não ia amaldiçoar um homem, uma pessoa. Jesus então chega naquela figueira, ele sabia que não tinha frutos. Ele vai lá e ele libera uma palavra de maldição. No outro dia, entraram, pernoitaram, no outro dia pela manhã, quando vão saindo, só Pedro aprendeu a lição. Porque Pedro viu a figueira seca e disse, Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou, que o Senhor lançou uma palavra de maldição, ela secou até a raiz. Como é que uma árvore viçosa seca de uma hora para outra a ponto de secar a raiz? Não existe isso. Isso era para eles aprenderem o poder que tinha na palavra. E para que você e eu também aprendamos que a nossa palavra tem poder. Então nós não vamos amaldiçoar o mês de agosto, não. Vai ser um mês abençoado. Nós vamos viver na bênção de Deus. Não abra sua boca para amaldiçoar. Meu amigo católico, está me ouvindo aí? Tô, pastor. Abra sua boca a partir de hoje e diga, agosto vai ser o mês da vitória. Agosto vai ser o mês de paz. Agosto vai ser um mês abençoado. E você vai desfrutar do melhor agosto da sua vida. Tá bom? Pastor, vou ler mais um versículo. Faltam 8 minutos, Renato? 8? É isso? Eu vou ler mais um versículo aqui para a gente encerrar. Eu estou falando sobre o poder da palavra. E por que o agosto é tão pesado ou se torna tão pesado. Provérbios, capítulo de número 18. Versículo 21. Provérbios, Salmos, lá no meio da Bíblia. Abra sua Bíblia no meio. E vai lá, é Salmo, depois dos Salmos tem Provérbios. Tá bom? Capítulo 16, capítulo 18, versículo 21. Olha o que o grande Salomão nos ensinou há 4.000 anos atrás. A morte e a vida estão no poder da palavra. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você entendeu, meu amigo, minha amiga? A morte e a vida estão no poder da palavra. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, quem usa a palavra para abençoar, vai desfrutar de frutos de bênção na sua casa, na sua família. Isso é que você tem que entender. Eu quero agora orar por você. Eu quero orar por sua vida, por sua casa, por sua família. Coloque suas mãos, se você está enfermo, coloque copo com água, peça de roupa, fotografia. Pelo amor de Deus, se você está dirigindo, não feche os olhos não, nem tira a mão do volante não, que outro dia eu estava ouvindo um programa de rádio e o cara falou assim, você que está me ouvindo aí, coloca a mão para cima e fecha os olhos, ou se ajoelha. Eu falei, meu Deus, se eu colocar as mãos para cima aqui dentro do carro e fechar os olhos e me ajoelhar, eu vou bater o carro. Então você que está dirigindo, fica como você está, só ouça, porque Deus vai te abençoar também. Existe
situações em nossa vida que ninguém pode mudar. Porém, através da oração, Deus pode fazer um grande milagre em sua vida. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus. Meu Deus, eu falo nosso Deus, porque o Senhor é o Deus do católico, do evangélico, o Senhor é Deus do espírita, o Senhor é Deus das pessoas que não têm religião, o Senhor é um Deus acima de todos e que ama a todos, porque o Senhor criou a todos. Pai, a minha oração nesta hora é para que o Senhor Deus abençoe a vida desta pessoa que está orando comigo. Eu sei que tem pessoas nesse exato momento, meu Deus, que estão orando pela cura, que elas sejam curadas agora. Eu sei que tem pessoas que estão orando nesse exato momento, Pai, para que uma porta de emprego se abra e que as portas de emprego se abram na vida dessa pessoa agora. Meu Deus, eu estou orando com pessoas agora que estão, Pai, chorando pelos seus familiares. Pai, que estão presos nas drogas, no álcool. Pessoas que estão presas, meu Pai, na marginalidade. E esta pessoa está clamando, Pai, essa mãe, esse pai, esse filho está clamando pelo seu familiar. Meu Deus, a Tua palavra diz: abençoeis e não amaldiçoeis. A Tua palavra, meu Deus, diz: quando você abrir sua boca, abra para abençoar, porque quem abençoa com as suas palavras, Senhor, certamente verá resultado disso. E pelo poder que há na Tua palavra e no nome de Jesus, eu libero uma palavra de vitória sobre essa pessoa agora, e eu abençoo a vida dela, eu abençoo a saúde dela, eu abençoo a família dela agora, e todos aqueles que estão ouvindo essa programação, que sejam abençoados pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu lhe peço também que o Senhor toque nesses objetos que foram colocados aí, Pai. Toca especialmente nessa garrafa com água, nesse copo com água, para que quando essa pessoa beber desta água, ela seja curada pelo poder do nome de Jesus. Coloca, Pai, elementos de cura nesta água, para quando essa pessoa usar desta água, ela ser curada poderosamente e milagrosamente, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, eu consagro essa água para a cura, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Você que crê assim, meu irmão, beba a sua água aí pela fé, para a sua cura e sua saúde, em nome de Jesus.